Boa tarde. Nós temos o prazer hoje de receber novamente aqui a doutora Cristiane Maria Esbalqueiro Lopes, que é procuradora do trabalho e é representante regional da Cor de Igualdade. Só o setor, né, que ela coordena, já é bem bacana o nome, do Ministério Público do Trabalho. E nós vamos falar hoje aqui sobre uma cláusula, vamos falar assim, da OIT, que foi aprovada lá na OIT em 2019, que fala sobre violência no trabalho. Claro que há um grande caminho até dizermos que o Brasil é signatário dessa indicação da OIT, mas é bom saber que existe, em algum momento isso pode chegar aqui e nos proteger também. E, doutora, eu queria então passar a palavra para você, para a gente falar sobre as violências no trabalho, às quais as nossas mulheres estão expostas. É com você, doutora. É um prazer estar aqui falando contigo novamente, Gilce. Esse programa é muito legal porque, né, nos traz reflexões importantes para o momento em que vivemos. Eu acredito que a reflexão sobre a violência no trabalho é mais um desses temas. No ano passado, na última reunião da OIT, foi aprovada a Convenção 190, que trata justamente sobre violência no trabalho. Uma aproximação que a OIT fez, que todos os países, né, que são associados à OIT estiveram reunidos e fizeram essa reflexão sobre as várias modalidades de violência que podem acontecer no ambiente de trabalho. Infelizmente, são muitas modalidades de violência. Essa convenção, ela tem uma importância de refletir sobre o mundo de trabalho atual. Então, quando a OIT fala de violência no trabalho, ela já usa um conceito muito aberto de trabalho. Então, é importante que todos nós lembremos que não estamos falando de trabalho na modalidade de relação empregatícia. A OIT, sabendo do mundo de desconstrução laboral que nós estamos vivendo, já fez questão de pontuar que pode acontecer violência no trabalho em todos os tipos de relações de trabalhos, sejam as relações assalariadas, que nós entendemos, né, pela CLT, ou as pessoas que trabalham sobre outros contratos, os PJs da vida, os MEIs, né, os associados, os cooperativados, os estagiários, os aprendizes. Gente, estagiários e aprendizes também são alvo de violência no trabalho, especialmente a violência de caráter sexual. Né? Porque pessoas jovens, começando a vida, na flor da idade, imagine quanto de cantada que os aprendizes e as estagiárias, principalmente, não podem receber no trabalho. Mas veja, não é só estagiários, aprendizes, vulneráveis em geral, até os trabalhadores dispensados, os que já perderam o emprego, podem ser vítimas de uma violência cuja causa é o trabalho. Aqueles que estão buscando emprego. Vou confidenciar, eu já sofri uma violência quando estava fazendo entrevista de emprego. Então, você veja, é relacionado... Quem não recebeu violência fazendo... né, cantada inoportuna, perguntas indiscretas, fazendo uma simples entrevista de trabalho. Existem também os candidatos a empregos que já estão em processo de seleção, podem sofrer violência no trabalho. Aqueles que pagam para trabalhar, os voluntários que fazem trabalhos sociais, podem sofrer violência no trabalho. Nossa, você está revolucionando, né, doutora. Aqueles que ocupam a posição de empregador ou os assemelhados. Todos aqueles que, não sendo formalmente empregadores, estão naquele outro polo oposto da relação de trabalho. É importante que a OIT trouxe essa reflexão, porque às vezes a gente concentra o nosso pensamento, né, naquele trabalhador típico, seletista, e esquece que tem todo um universo de pessoas trabalhadoras sofrendo violência no trabalho, sem, às vezes, ter-se a compreensão de que aquele episódio de violência é um episódio de violência no trabalho. E sobre isso, um pequeno parênteses, a nossa jurisprudência já permite, a jurisprudência trabalhista,
permite que sejam justiciados os casos acontecidos antes ou após o contrato de trabalho, desde que relacionados com ele. É o que nós chamamos do dano pré-contratual ou pós-contratual, né? Então, isso é possível de ser justiciado na Justiça do Trabalho, porque é relacionado com as relações de trabalho. E é importante, então, a gente não perder isso de vista, porque, às vezes, a gente perde essa conexão e perde uma forma de buscar a solução desse problema. E outra questão muito importante que a OIT trouxe para nós, gente, para alguns que ouvem a gente, pode parecer bobagem, mas na vida profissional posso te dizer que já atuei em casos em que essas questões foram questionadas. Sabe o que eu me refiro? O que é o conceito de local de trabalho? Local de trabalho, gente, não é apenas o computador em que eu digito os meus pareceres. Local de trabalho é um conceito muito mais amplo. E convenhamos, ouvintes, convenhamos, Gilce, vai ser difícil a gente sofrer uma investida de caráter sexual, por exemplo, estando digitando no seu computador. Claro, Isso é o claro. mais raro, o mais impossível de acontecer. Sim. Onde é que acontece a violência no trabalho? É no vestiário, quando você vai trocar de roupa para entrar no trabalho. É no refeitório, onde alguém pode se aproximar de você, fazer propostas indecentes. Em viagens de trabalho, pode acontecer. Em eventos sociais, patrocinados pelo trabalho. Em eventos de formação, patrocinados pelo trabalho. Nas comunicações de trabalho. O WhatsApp pode ser uma forma de se praticar uma violência. O e-mail de trabalho pode ser uma forma de se praticar uma violência. Quem já não recebeu uma mensagem inoportuna? Em alojamentos relacionados com o trabalho, seja o trabalho que requer alojamento, seja, de novo, né, esse conceito de um hotel que você precisa se hospedar porque foi algum evento relacionado com o trabalho. Para mim, parece óbvio que se, né, ocorre um episódio de violência, vejam, já atuei em casos de tentativa de estupro, que aconteceu num hotel de uma trabalhadora que tinha se deslocado para um evento de trabalho e aconteceu a tentativa de estupro no hotel. O empregador achou que aquilo não tinha nada a ver com ele e não quis intervir. Quando a intervenção do empregador em todo ato de violência praticado no contexto do trabalho é essencial para ajustar o meio ambiente de trabalho de maneira que ele se torne saudável. Se o empregador coloca panos quentes em situações ocorridas de violência no trabalho, mesmo que não tenha sido o empregador em pessoa o responsável pela violência, ele é sim responsável. Então, se nós temos empregadores nos ouvindo, microempresários nos envolvendo, né, nos ouvindo, saibam vocês, como detentores de um poder na relação de trabalho, vocês também têm responsabilidade. Não podemos dizer que o que acontece entre os meus funcionários não é responsabilidade minha, porque se houver violência no trabalho, sim. E se o empregador souber, sim, ele tem que agir. Ele tem que mostrar para que serve o poder que ele exerce. Mas, bem, a convenção da OIT trouxe todas essas reflexões e encontrou um Brasil muito preparado juridicamente para recebê-la, sabia, Gilce? Não. Nós temos já, nos últimos 5 anos aproximadamente, uma grande evolução legislativa que foi encontrando lugares no Código Penal para definir condutas que são violentas e que podem acontecer no ambiente de trabalho. Você sabia, por exemplo, que já é crime você divulgar sem consentimento cenas de sexo, seja pelo WhatsApp, tendo você praticado, tendo você filmado ou não? Você sabia? Não. Existe um crime chamado divulgação de cena de estupro ou de sexo sem consentimento. Esse crime está no Código Penal desde 2018. E ele pode estar acontecendo em um ambiente relacionado com o trabalho. Sim. Você já ouviu falar da pornografia de vingança? É quando as pessoas estão namorando, têm seu relacionamento gravado, porque estão ali felizes e em consentimento, depois se separam
e um deles, para se vingar do outro, joga na rede. É isso, doutora? Exatamente. Isso agora é crime. E não apenas aquele que jogou na rede é criminoso. Digamos que é um grupo de WhatsApp, né, dos homens do trabalho. Né? E, eventualmente, existe um relacionamento amoroso dentro daquele contexto de trabalho que termina. O rapaz fica insatisfeito e resolve se vingar da mulher e diz assim: eu vou repassar cenas do nosso amor para o nosso grupo dos homens do trabalho. Nossa. Isso é crime hoje e caracteriza tanto o aspecto penal quanto o aspecto da violência no trabalho. O empregador, em sabendo disso, precisa tomar providências para impedir que isso aconteça. E, vamos deixar bem claro, não é apenas aquele amante frustrado que comete o crime. Toda pessoa que receber uma imagem dessas e repassar, iguala-se no papel de criminoso. É importante que as pessoas saibam disso, porque não adianta nada falar, eu só repassei, não tenho nada a ver com isso. Tem sim, porque a partir de 2018, com a definição desse crime de divulgação de cena de estupro ou de sexo não consentida, a divulgação não consentida, essa pessoa que retransmite também está praticando um crime. E se isso tiver uma implicação no trabalho, certamente, se o empregador tiver conhecimento, e ele deve ser informado o mais breve possível, deve tomar as providências para impedir que isso ocorra. Por exemplo, desativando o suposto canal de WhatsApp no qual aquilo aconteceu. Imediatamente. Então, nós temos um arcabouço. Veja, não é só isso, Gilson. A gente também teve a definição do crime de importunação sexual, que pode acontecer. O que é importunação sexual, doutora? Então, estupro é quando alguém comete conjunção carnal com uma pessoa que não consentiu. Sim. A importunação sexual é quando a pessoa pratica, sem o consentimento da outra, outras condutas que não sejam a de conjunção carnal. Então, passar a mão de uma maneira indelicada, proferir palavras grosseiras de conteúdo sexual, mostrar os órgãos sexuais, vários tipos, esse tipo de conduta, né, que não mostrar caracteriza imagens um estupro. No WhatsApp também deve se configurar, é isso, doutora? Mostrar imagens do próprio nude. Pois sim, imagina a pessoa mostra... até de outras pessoas. Falando que é seu, inclusive, né? Nossa. Isso tudo tipifica importunação sexual. Imagina, você está no conforto do seu lar ali, de repente alguém te manda uma mensagem, você abre, não era nada do que você estava esperando, você está sendo importunada. Isso pode tipificar um crime e pode levar a uma reprimenda da esfera penal. Então, assim, cadeia, doutora? Brasil... Cadeia, isso chega... Esse crime ele pode ser que leva essa pessoa, o infrator, à cadeia? Ou em que nível fica? Para importunação sexual, não necessariamente o chilindró, mas a pessoa vai ter ficha penal, né? Vai ter que pagar uma conversão... geralmente, né, a gente faz penas alternativas, porque é um crime de menor potencial ofensivo, mas, assim, acho que ninguém gostaria, né, de ter que ter na sua biografia, né, um registro de importunação sexual. Então, assim, mas assim, onde eu quero chegar? O Brasil já está preparado legislativamente para encarar boa parte das violências que ocorrem no trabalho no mundo de hoje, esse mundo virtual. A grande sacada agora é tirar o que está consignado no papel e fazer entrar na consciência das pessoas. Doutora, eu queria que você fizesse aqui uma análise para nós, breve também. Você falou sobre as possibilidades de violências a quais as mulheres estão expostas. Mas nós sabemos que o machismo estrutural é ele quem move todas essas atividades, essas ações. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu queria passar aqui umas imagens que você passou, para que você fizesse algumas considerações sobre, que eu acho que são muito importantes. Podemos fazer isso agora, doutora? Para já! Então, vamos lá. Vamos ver. Eu queria fazer, então, pessoal, uma reflexão com todos que estão nos ouvindo sobre se alguém já ouviu falar do Afeganistão. Eu, até pouco tempo atrás,
eu tinha algumas referências. Afeganistão, terra dos talibãs, lugar onde as mulheres vestem burca, terra onde nasceu a Malala, a incrível defensora do direito à educação das mulheres no Afeganistão. É um país que, por exemplo, eu nunca iria fazer turismo no Afeganistão de medo de sofrer uma violência de gênero. É um país triste, né? E essa foto, que para quem pode nos ver, né? A gente selecionou uma foto de uma mulher de burca azul. A burca é uma vestimenta radical que apenas permite que as mulheres possam enxergar através de uma tela. E o grande fundamento dessa burca, não sei se todos sabem, mas é que o corpo da mulher seria pecaminoso e despertaria a lascívia incontrolável dos homens. Então, né, no Afeganistão, por conta dessa ideologia que, sob a força, tomou conta daquele país, as mulheres são tidas como responsáveis absolutas de todo o mal. Por isso, elas são condenadas a utilizar uma burca que impeça que ela mostre todos os seus dotes, Nem os olhos ela pode mostrar, ela só vê através de uma tela. Então, essa imagem da mulher, né, usando burca, olhando para baixo. Era isso que eu sabia do Afeganistão até pouco tempo atrás. Eu vou compartilhar aqui uma outra tela, doutora, que até poderia ter feito ao inverso, mas a gente continua assim, não tem problema, porque a gente acabou de ver ali, né, um Afeganistão, quando a mulher está já vivendo sobre a forma como elas são submetidas a viver hoje. Hoje, em 2020, nesse momento... Gilce, se hoje é assim de horrível, antes devia ser pior, né? Eu acho que sim, acho que antes elas faziam o quê? Não saíam de casa? Vamos pegar uma foto aqui para a gente... Vamos ver como é que era o Afeganistão. Eu fiquei agora curiosa. Se está assim agora, acho que antes, sei lá, era escapando ou nem sequer saía de casa, né? Não dá nem para imaginar. Vamos lá, ver como era antes. Só que não, né, Gilce? Quando eu vi essa foto de o Afeganistão na década de 70, meu queixo caiu. O meu também. Antes do Talibã, para começar, as afegãs são maravilhosas, têm traços fortes, olhares penetrantes. Você pode ver, lindas, maravilhosas. E até a década de 70, 80, elas se vestiam de maneira ocidental, elas não precisavam usar burca, elas usavam mini saia, roupa justinha, roupa bonita. E tinha uma felicidade estampada no rosto, né? A gente está vendo uma foto, quem apenas nos ouve, são 3 afegãs andando de lado, né? Uma ao lado da outra, parecem ser 3 amigas, os cabelos, cada uma de um jeito, maquiagem, roupa na moda ocidental, e um país bonito, um país que tinha ruas, hoje não tem ruas, só tem bunkers, né? Um país em que as pessoas podiam viver com montanhas ao fundo das paisagens, era um país lindo. Era um país muçulmano, sim, de maioria muçulmana, mas vocês sabem que não é o fato de uma pessoa ser muçulmana que faz ela ser obrigada a usar burca, né? A gente associou equivocadamente a burca ao Islã e isso não tem nada a ver com o Islã. Quem impõe burca às mulheres está utilizando a religião para fazer as suas vontades, no caso, vontades sádicas pessoais triunfarem sobre a natureza da mulher, né? A natureza da mulher é esse ser brilhante, esse ser maravilhoso que precisa aparecer, que precisa ver e ser vista, como todos são, todos os seres humanos. Os homens também gostam de ver e ser vistos, e era isso que a gente tinha no Afeganistão na década de 70. Mas conflitos políticos levaram com que esse Talibã, que é totalmente incompreensível, tomasse o poder e, pela força, impusesse às mulheres a saída da escola. Gente, as mulheres conviviam com os homens no Afeganistão livremente. As mulheres iam para a universidade livremente. A Malala nasceu num país destruído. Mas a mãe da Malala devia ter a memória do que era poder estudar junto, na mesma sala com os meninos. Isso me faz sentir a dor dessa mulher de burca que nós vemos hoje. Porque as mulheres que nasceram antes da década de 70 puderam viver, porque foi até bem no finalzinho dos 80 que a gente ainda tinha um Afeganistão normal, né? Digamos, com todas as suas contradições, machista, o Brasil também é, mas
normal, as pessoas podiam viver. Né? E a gente se pergunta, o que aconteceu? Bom, nosso objetivo aqui não é falar da história do Afeganistão, mas desde que eu vi isso, eu percebi a importância da luta feminista. Porque, infelizmente, gente, não podemos cantar vitória. Assim como o Afeganistão foi para trás de uma maneira que eu acredito que ninguém que nasceu antes da década de 70 lá acreditaria que seria possível estar vivendo nessas condições no seu país. Ninguém acreditaria. Eu espero, né? Eu espero aqui a questão de rezar quase, Amém. de lutar para que o Brasil não siga esse caminho. E eu pergunto a você, será que nós temos algum risco de nos tornarmos algo como o Afeganistão? Eu pergunto a você, Gil, se você acha que nós estamos tendo algum retrocesso em matéria de gênero no Brasil? Sim. Nós estamos tendo vários tipos de retrocesso, porque nós temos hoje um governo que, desde a sua eleição, as mulheres, nós mulheres, fizemos uma grande campanha com ele não, que eu acho que a doutora lembra disso, e fizemos isso por quê? Porque ele não escondeu de nós, não escondeu da sociedade brasileira. Ele colocava já desde as suas plataformas de governo todo o seu pensamento misógino, machista, e que nós ficaríamos num lugar cada vez menor, em guetos. Né? Já somos minoria, né? Somos considerados como minorias, assim como os negros, os idosos. Ele sempre deixou claro que ele não teria uma política clara para nós. E quando ele formou a Secretaria Nacional da Mulher e colocou lá a ministra Damares, com todas as suas convicções que nós conhecemos, não temos aqui que destrinchá-las, nós percebemos o quê? O que tinha para nós. Inclusive, passamos por vexames internacionais de, em eventos da ONU, tirarem o microfone dela, né? Tirarem o som, porque o planeta não conseguia ouvir aqueles despautérios. Vivemos recentemente uma situação muito violenta com a menina que foi estuprada e que engravidou com 10 anos. E o movimento que houve nesse país para que essa menina, e para tentar impedi-la, e é um direito constitucional. O Brasil realmente não é um país onde o aborto, de forma liberada, de forma inconsciente, seja legalizado. Mas está na Constituição que, em situação de estupro e de má formação do feto, sim, o aborto pode ser feito. E essa menina, ela foi agredida, ela foi estuprada. Ela já perdeu a infância dela. Então, doutora, nós vivemos realmente momentos de retrocesso, e como falamos aqui antes de começar a conversar em off, é completamente possível que as coisas retrocedam desde que nós não tenhamos um movimento capaz e à altura de enfrentar isso. Temos que ter a consciência do que está acontecendo, ter informações como essa, doutora, que me perdoe chamá-la de você, com todo o respeito nesse momento, informações como você, doutora, está colocando aqui agora, são fundamentais para que as mulheres se acordem. Quantas ações que nós nem imaginávamos que era violência e até crime, você acabou de fazer. Acho que só a informação que pode nos ajudar. E tudo é possível, sim. Então, nós temos que estar sempre muito atentas e lutando para manter a democracia no país e a nossa liberdade. Porque é possível. Depende de um governo totalitário tomar conta, tomar o poder, como a gente conhece a história da China hoje, dos talibãs, que está acontecendo lá nesse momento, agora, no Afeganistão. São várias facções, mas todos eles são extremamente fundamentalistas e radicais. Então, eu acredito nisso, doutora. Então, você veja, se alguma coisa vai servir o exemplo do Afeganistão para o mundo, é da gente abrir nossas consciências. Né? Não vamos minimizar a importância do movimento feminista. Não vamos ridicularizar aquelas que dão sua vida para garantir o nosso direito de ter livre acesso à rua, poder andar na rua.
Aqueles que acham que o feminismo não é importante só podem estar achando que nunca ninguém vai impedir as mulheres de andar na rua. De pensar, Mas, de criar, né, doutora? De ser livre. De ser livre. e nós estamos enfrentando um momento em que a consciência é muito importante, porque a forma como se está gestando um Estado opressor é muito subliminar. E eu vou te dar um exemplo. Você sabia que entre 2015 e 2019, o orçamento da Secretaria da Mulher no governo federal diminuiu de 119 milhões para 5 milhões? Isso é praticamente cortarem o orçamento da Secretaria dos Recursos para Combate à Violência contra a Mulher, certo? E você sabia que no Departamento de Políticas para as Mulheres, o governo gastou esse ano apenas 5 milhões, num total de 126 que tinham sido aprovados para serem gastos com políticas para mulheres? Nossa. E você sabia que o governo reestruturou as suas secretarias nessa área, né, de promoção à igualdade e colocou junto, né, o orçamento junto dos programas de combate à violência contra a mulher está o programa de proteção à vida, fortalecimento da família. Vocês estão entendendo para onde vai o dinheiro do combate à violência contra a mulher? Infelizmente, é o que consta no plano plurianual. Então, nós temos um cenário de 2020 a 2023, tá? Nossa. Que excluiu o programa Política para as Mulheres, Promoção da Igualdade e Enfrentamento da Violência, e que criou o programa 5034, Proteção à Vida, Fortalecimento da Família, daí promoção e defesa dos direitos humanos para todos. Cadê a mulher aí? Perdeu totalmente o protagonismo nas ações materiais que serão executadas pelo governo federal. Então, vocês vejam, o governo federal, se disser outra coisa, vai estar mentindo, porque não tem mais dinheiro exclusivo para lutar contra a violência contra a mulher. Mas ele nem diz outra coisa, né? Ele já diz mesmo quais são as suas prioridades. Sim, quais são as Nessa matéria. Eu digo esse caso infeliz da nossa jovem anjinha de 10 anos, que teve que sofrer toda essa perseguição, né, quando deveria exercer um direito que lhe é reconhecido pela nossa Constituição, que não é uma das mais genéricas a respeito desse assunto, é uma Constituição moderada, né, e que poderia continuar assim, me parece bastante justo. A gente não precisa eleger mártires Sim. para defender ideologias fundamentalistas que estão buscando se firmar no Brasil dessas maneiras sorrateiras que eu citei para você, Gilson. Então, tem gente fazendo um serviço malvado bastante Eficiente. eficiente. E a gente precisa estar consciente disso, porque quando tivermos a oportunidade de retomar, de trazer os direitos humanos de novo para a pauta, nós temos que saber exatamente, olha aqui, ó, foi tirado o dinheiro daqui e colocado aqui, a gente vai ter que devolver, quem sabe com juros, correção monetária, vai perder o tempo perdido, né, para recuperar o tempo perdido nessa batalha e nesses dias de trevas que estamos vivendo, antes que seja tarde. Doutora, eu queria também fazer aqui uma colocação sobre quando você fala que as verbas que eram destinadas ao combate à violência contra a mulher, ele está dividindo hoje, né, com a família, ou seja, a segurança de todos. Talvez alguém pense assim, nossa, mas daí é perfeito, porque estamos cuidando de todos. Entendam, né, trabalhadores da sociedade, que isso não é real. Isto simplesmente é minimizar. Por quê? Obviamente, nós temos um grande índice de violência no Brasil, sim, contra homens. É o país que mais mata jovens, nós sabemos que isso acontece não só nas nossas comunidades, no país inteiro, como nas ruas. Sim, isso é um fato. Só que existe um número que aponta para a violência contra a mulher, que a cada hora 3, 4 mulheres morrem por feminicídio no Brasil e que a cada segundo uma é agredida. Então, só esses números
fizeram que desde governos anteriores houvesse uma política destinada, uma política pública destinada em defesa dessas mulheres. Não dá para você juntar tudo no mesmo balaio, porque são violências diferentes. E no caso do feminicídio, as mulheres elas morrem pela questão de serem mulheres. Essa é a questão de gênero que deve ser levantada. Elas morrem apenas porque são mulheres, e isso é muito trágico. Não é à toa que, por anos e anos, em vários governos, não só o governo do PT, mas desde antes, em todos os governos, já havia um trabalho direcionado, uma verba no Ministério para as questões de mulheres. Nós temos conselhos de mulheres, secretarias municipais, estaduais de mulheres, há muito tempo antes do governo PT, porque isso é necessário. Então, não dá para esse governo agora fingir que não está acontecendo, que homens e mulheres estão todos expostos ao mesmo grau de violência. Claro que não. Existe muita violência no Brasil, sim, mas existe uma violência estrutural contra as mulheres. Doutora? Sabe, Gilce, a gente está quase a ponto de poder dizer que o Afeganistão é aqui. Quase. Porque lá no Afeganistão, se uma mulher é estuprada, sabe o que acontece com ela? O quê? Ela é apedrejada em público por ter provocado o estupro. Será que não foi isso que aconteceu no caso Mariana Ferrer? Ah, sim, claro, ela foi culpada por aquilo. Ela não foi apedrejada em público por ter sofrido o estupro? Ela foi. Ela foi, e esse tema que é tão importante, doutora, eu vou convidá-la para participar aqui novamente na próxima semana. A gente quer conversar com você e com a doutora Sandra Lia Bazos só sobre esse assunto. Porque eu falo só, mas não é pejorativo, é imenso. É o que você falou, foi um apedrejamento. É um absurdo. Todo aquele caso é surreal. O caso é surreal. O Afeganistão é aqui. É aqui. Então, gente, consciência, né, doutora? Doutora, consciência. Nós vamos ficar... E luta. E luta, muita luta. E é muito importante nós termos o Ministério Público do Trabalho atento e vigilante. Eu tenho dito muito aqui esse ano, em todas as vezes que eu falo com você e com os demais procuradores e procuradoras. Tem feito a sua parte. É com quem a população brasileira pode se apegar. Estão cumprindo a função. Uma das poucas instituições do Brasil que está de pé nesse governo, cumprindo a sua missão, que é exatamente de nos proteger. Nos sentimos menos vulneráveis, porque o Ministério Público, não só o do Trabalho, mas o Ministério Público também nacional, em relação à pandemia, também fez e está fazendo um excelente trabalho. Obrigada pela sua participação, doutora. Até a próxima semana. Mais uma vez, você veio dar um show aqui e dizer coisas que nós nem imaginávamos. Nem eu, nem as minhas companheiras trabalhadoras lá do chão de fábrica e nem os trabalhadores. Muito obrigada. Minha querida Gilce, muito obrigada pela oportunidade de participar. Eu queria dar um grande abraço a todas as feministas do passado, do presente e do futuro que continuam lutando pelo meu direito de ir à rua. Muito obrigada a todas vocês. Que parece tão simples, né, doutora? Porque a gente só sai, mas, gente, é um divino, é um divino direito, o direito de poder ir e vir, de conversar aqui, de poder falar do que estamos pensando. Isso é tão importante, gente. Isso é algo sagrado que tem que ser lutado todos os dias. Um grande abraço, doutora. Grande abraço, até!